Total. É o Mike Tyson, né? Eu acho que é do Mike Tyson essa frase. Todo mundo tem um plano até levar um soco na ponta do queixo. Aí, de repente, tudo muda. Então, todo mundo tem um plano no workout CrossFit, até ele ver que... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Constantemente Variado Podcast. Nesse episódio, a gente vai falar sobre cardio, como desenvolver cardio no CrossFit. O Constantemente Variado é um podcast que a gente fala sobre tudo. Tudo relacionado a treino, a CrossFit, a endurance, a ciclismo, a corrida, LPO. Talvez, LPO. É que eu olho pra ti, não sei se eu lembro de endurance. Que é isso, rapaz. Poucas pessoas pisam nos dois mundos como tu tá pisando agora, né? Um pé no ciclismo, um pé no LPO. E a gente conversa sobre isso toda semana. O episódio de hoje, né, sobre cardio. Exatamente. Mas cardio no CrossFit. No CrossFit, exatamente. É cardio, condicionamento, endurance, como você quiser se referenciar. Um grande atleta que o Bruno já teve uma vez falou que o endurance também é importante no CrossFit. É, um grande atleta. Que teve carreira curta, mas ele falou isso. Teve uma carreira. Teve uma carreira. Verdade. Na verdade, eu ousaria dizer que o endurance talvez, entre as principais características e qualidades físicas, talvez seja a que seja mais necessário no CrossFit. Talvez. Sim, talvez eu também acho que seja uma das mais necessárias e também talvez eu arrisco a dizer que seja uma das mais negligenciadas pelo público. Total. Porque a forma de se treinar a parte de endurance, a parte de melhora de condicionamento aeróbio, é uma forma meio chata de se fazer, não é todo mundo que curte passar meia, 40, uma hora pedalando ou não uma vai hora pro Instagram, remando. Né? Exatamente, porque não é um treino bonito de se mostrar. Correr também, não é todo mundo do CrossFit que tem esse prazer em correr. E é justamente sobre esse tema, né, que a gente vai abordar. E eu já começo te perguntando, Bruno, em relação a essa importância, né? Porque a forma de se trabalhar é essa, mas a galera vê muito a melhora fazendo WODs e mais WODs. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como trabalhar tanto dentro do WOD em si, como também dentro dos ergométricos. Né? Tá, vamos contextualizar, né? Por que o CrossFit, por que o Endurance que eu falei no começo é importante para o CrossFit? Talvez a qualidade física mais importante. Se a gente pensar na natureza do esporte, ele é um esporte de Endurance. Porque você vai ter que fazer um trabalho mais rápido do que o seu oponente, ou até mais trabalho naquele mesmo tempo, né? No caso dos AMRAPs, você tem um AMRAP de 20 minutos e ele tem que rodar mais vezes, tem que fazer mais trabalho. Então isso caracteriza um esporte de endurance. Você tem que fazer mais trabalho no mesmo determinado tempo. Só que ele tem nuances de força também. Ele não é um esporte só de endurance, então não é um esporte como ciclismo, ou como corrida, ou como natação, ou triatlo. Então o endurance é importante, mas não é suficiente. Você ter um bom endurance é importante, mas isso não garante que você vai ganhar um campeonato, por causa que você tem um VO2 de 80, 85, viu? Mas é importante, é necessário. Então ele é um esporte de endurance com nuances de força, de potência, de técnica, de ginástico, enfim. E aí entra tudo que é necessário para compor um atleta. Tá, beleza, se eu sei que o endurance é importante e o CrossFit ele é um esporte predominantemente de endurance, como é que eu desenvolvo esse endurance, né? Um cara que é iniciante, sei lá, ele começou a treinar o treino da turma e de repente, depois de um ano, ele quer começar a competir. E aí, geralmente, as primeiras competições são com um trio, né? Trio, ou quarteto, ou duplas. E aí ele começa a competir, aí ele busca as primeiras planilhas de competição, porque ele agora quer melhorar na performance dele. Nesse primeiro momento, né, nesses 2 primeiros anos, talvez, aí, de treino mais focado em competição, ou treinar com mais ênfase, basicamente ele consegue melhorar o endurance dele só fazendo WOD. Então, à medida que ele vai aumentando o tempo de trabalho no WOD, fazer mais WODs na semana, ou começando a ter mais exposição a esse tipo de estímulo, né, que são os WODs intervalados na semana, ele já consegue melhorar o endurance dele. O problema vem depois dos 2 anos, né? Então você começou a fazer mais WOD, se expor mais, melhorou, e aí chega no teto. Chega naquele platô que eu acho que treinar qualquer valência Total. É dessa forma, né? Você desenvolve, no início você desenvolve mais rápido, mas chega um momento que você melhorar 1% já é muita coisa. Sim. E chega um momento que você, de tanto fazer sempre aquela mesma atividade, né? No caso, uma aula de turma, você chega num platô que você não consegue desenvolver, porque você precisa de mais exposição, mais tempo treinando aquela modalidade. E uma estrutura, né? Você precisa de uma estrutura que ela é progressiva.
Sim. Mas beleza, aí o cara começou a fazer o treino de planilha e aí só o fato dele começar a ter mais exposição, mais coisas para fazer dentro da sessão de treino, ele já vai conseguir melhorar o cardio dele, né? Vamos falar cardio, mas cardio é um termo que não é completamente correto, mas a maioria das pessoas entendem o endurance como cardio, né? Mas não necessariamente o endurance é só cardio, o cardio é só endurance. Mas vamos tratar como cardio para ficar mais fácil desenhar. Então o cara começou a treinar e aí ele viu que o rendimento dele agora já não melhora no WOD. Então ele sempre tem aquele mesmo problema. Para a maioria das pessoas, o limitante é o cardio. Eu diria assim que vou excluir os alunos de turma, tá? Falando só de competidores, eu diria que 80% dos competidores, o que vai limitar ele em algum momento é o endurance cardiovascular. Mas, pegando esse ponto, geralmente o limitante é o endurance, também concordo. Mas o erro é pela falta do condicionamento ou a falta de noção de pace? Eu acho que não dá para falar de pacing ainda se você não tem um condicionamento para tolerar esse pace. E esse aí é outro ponto também importante. O Open está chegando agora e a gente vê eu vi isso muito assim, vivi isso vários anos. Chega o Open, sai a prova e a pessoa traça a estratégia linda, assim. Ela vai fazer assim, no primeiro round vai fazer assim, no segundo ela vai fazer essa quebra, vou olhar pro relógio, quando bater 30 segundos eu pego de novo. Então ela faz toda a estratégia na cabeça dela. E aí essa estratégia dura um total de 2 minutos, né? Porque ela não tem um endurance suficiente para manter aquilo que ela achava que ia conseguir manter. Então, no final das contas, o sistema aeróbio, né? Assim, a gente tem 3 grandes vias de fornecimento de energia. Então, para tudo que você qualquer atividade física que você vai fazer, desde caminhar até, sei lá, um treino de cross, existem 3 vias possíveis de fornecer a energia para essa atividade, ou a via aeróbia, ou a via anaeróbia elástica, que é a quebra da glicose, ou a anaeróbia elástica, que é usar o ATP, que já está dentro do músculo, ou usar a creatina, que já está dentro do músculo, para ressintetizar ATP. Então, a ATP é a moeda de energia, né? Quando você quebra o ATP, a molécula de ATP, você fornece energia para o movimento. Não só para o movimento, para todas as funções do organismo, mas quando a gente está falando de exercício. E aí essas 3 vias são vias que ela forma de novo uma molécula de ATP. Então, você quebrou a molécula de ATP, eu posso usar a creatina, fosfato que tem dentro do músculo e já se ressintetizar. E aí a gente tem esportes como LPO. Hoje falaram um negócio engraçado para compartilhar. A Marinha falou o seguinte, Bruno, depois do WOD aqui, foi um AMRAP de 20 minutos, ela chegou para mim e falou assim, Bruno, tu sabe por que esse negócio aqui dá errado? Por quê? Esse negócio aqui dá errado porque a gente está fazendo snatch, clean jerk no WOD 10, 20, 30 repetições, sendo que esse negócio foi criado para você fazer uma. Caraca, Grisgramado é um gênio, faz todo sentido. Entendeu? Fazer 8, 10 repetições de snatch no WOD, é só fazer uma, por isso dá tudo errado. Então, os esportes que são explosivos, né, lançamento de disco, salto em altura, salto em distância, LPO, que duram ali 5, 10 segundos a ação, você basicamente utiliza essa creatina que está dentro do músculo, creatina fosfato, ressintetiza o ATP e tem energia. Passou um pouquinho mais de tempo, começou a ter mais de 1 minuto de contração, e aí vem basicamente todos os outros esportes, né? Você tem atividades como um WOD crossfit, dependendo do tempo, ou 400 metros ou 800 metros de corrida. Você precisa agora fazer um esforço por mais tempo, não só mais 10 segundos. Então, aumentou o tempo de trabalho, aquela quantidade de creatina que tinha dentro do músculo já não é mais suficiente para continuar fornecendo energia. Aí ele faz a quebra da glicose. E a quebra da glicose é um processo que é rápido, não é tão rápido quanto a quebra da creatina fosfato, mas ela é rápida para fornecer energia. Só que contrapartida. Só contextualizando, né, as 3 vias, no momento que inicia a atividade, qualquer que seja ela, LPO ou CrossFit, as 3 vias elas são acionadas juntas. Total. Que cada via ela tem uma velocidade maior em comparado à outra, né, de ser acionada e aí gerar o ATP e a energia. Tudo acontece ao mesmo tempo, exatamente. Né? Exceto raríssimas exceções, assim, extremos do extremo, como, por exemplo, uma ultramaratona, que realmente você tem ali quase 100% a predominância do sistema aeróbio. Ou, por exemplo, uma repetição de snatch, que é um negócio que dura frações de segundos, você tem ali basicamente só o ATP-CP e a creatina fosfato. Mas basicamente tudo acontece junto. E então, a glicose, a quebra da molécula da glicose, ela fornece energia rápida. Só que tem o lado ruim disso, né? É rápido, mas é pouco. Ela não consegue sustentar por muito tempo uma contração. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, existem estudos falando já de 90 segundos, a partir de 90 segundos a contribuição já é de quase 60%, 70%.
sistema aeróbio, entendeu? Por exemplo, é uma corrida de 400 metros, corrida de 800 metros, já é predominância aeróbia. Sim. Então ela não consegue sustentar essas contrações por muito tempo. Fornece rápido, mas pouco. E aí a terceira via é a que mais fornece energia, mais fornece ATP, por mais tempo, que é usando o oxigênio. Né? O velho ciclo de Krebs. Não lembro nem a pau de todas as equações, as reações do ciclo de Krebs, mas é uma reação, é bem longo, gera ali 36, 38 ATPs, e aí você consegue sustentar isso por muito tempo. Aí a gente vem aqui, maratona, ciclismo, natação mais longa, enfim, triatlon e crossfit. Porque o que acontece? O cara, mas um WOD de crossfit ele só tem 10 minutos. O que é que tem a ver um WOD de 10 minutos com o sistema aeróbico, que é um sistema que geralmente ele é predominante em trabalhos mais longos? A questão é o seguinte, quando você faz um WOD de crossfit, você não faz ele de forma contínua. Né? Você faz um exercício, solta, vai para o outro, faz o snatch, solta a barra, vai para o pé na barra, faz o pé na barra, solta, vem andando, passa um magnésiozinho. Então, assim, é uma atividade que ela é intermitente. Você tem blocos de esforço e blocos de descanso. Mesmo que esses blocos de descanso sejam curtos, né? Mesmo que não sejam pré-programados. Eu vou descansar 30 segundos, vou descansar 15, vou descansar o que der. Mas você tem descansos ali dentro do WOD. Então, basta você observar uma pessoa fazendo WOD. Ela faz um pouquinho de atividade, ela descansa. Atletas mais bem condicionados, eles conseguem ter tempo de trabalho maior, o tempo de descanso menor durante o WOD inteiro. Então, aquele cara que consegue manter aquele mesmo pace dentro do WOD, né? Sim. E eu estou rodando tudo isso para chegar em pace de novo. Uhum. E aí, onde é que entra o sistema aeróbio nisso? Né? O sistema aeróbio ele é responsável por regenerar o sistema anaeróbio. O que é que isso quer dizer? Você tem a quebra da glicose para fornecer energia. Né? Quem é responsável por ressintetizar, construir de novo essa glicose aqui e botar essa engrenagem para funcionar é o sistema aeróbio. Então, isso quer dizer que quanto melhor o teu sistema aeróbio, mais rápido vai ser o intervalo de tempo que tu quebra o exercício e volta. Então, pode prestar atenção. Você pega, por exemplo, um WOD Open, é muito clássico isso, um rep de 20 minutos. Todo mundo começa igual. Todo mundo começa igual. E o cara que é mais bem condicionado, os atletas elites, eles conseguem manter esse ritmo por muito mais tempo. O cara que é um praticante ali médio, né, o cara que começou agora, RX, intermediário, ele faz nos primeiros 5 minutos igual, mas depois ele começa a espaçar mais. Ele começa a respirar mais, ele começa a quebrar mais as repetições, ele começa, uma vez que ele solta a barra, ele demora para voltar, porque o sistema aeróbico ainda é baixo, entendeu? A eficiência é baixa. Enquanto um cara que tem um sistema aeróbico bem eficiente, né, um VO2 bem desenvolvido, os limiares bem expandidos, vou falar disso mais na frente, ele consegue manter aquele mesmo ritmo o WOD inteiro. É como se ele estivesse fazendo uma atividade cíclica, é como se ele estivesse fazendo remo ou bicicleta. O cara faz um WOD e parece que ele está fazendo uma corrida constante, ele no mesmo ritmo sempre. Então não adianta eu tentar pensar em pace ou começar a tentar entender meu pace ou criar estratégias na cabeça se o aeróbico não funciona, entendeu? Se ele não sustenta. Então ele vai ser sempre uma frustração. O cara vai imaginar uma estratégia, um pace a ser seguido e aí ele não consegue sustentar aquele pace. Porque na maioria das vezes as pessoas superestimam o pace que ela consegue manter, entendeu? Geralmente ela acha que consegue fazer mais do que realmente consegue. Então não é que pace não é importante, eu acho que é importante, mas eu acho que ele é mais importante à medida que você vai ficando mais bem condicionado. Por exemplo, os atletas agora que vão fazer o Open do nível Elite, para eles faz todo sentido começar a pensar em pace, entendeu? Porque eles já entendem, assim, o cara que é iniciante, ele não entende o que é o pace. Ele não entende o ritmo, ele não se conhece ainda, entendeu? Ele não sabe com quantas repetições de wall-ball ele tem que soltar para respirar e voltar de novo. Até um simples PSE fica mais complicado de ele te dizer, ele sendo mais iniciante, ele não se conhecendo. E quando eu falo iniciante, eu falando do cara ali com 2 até 3 anos de cross, sabe? Assim, você leva aí uns 3 anos, pelo menos, treinando para competição, treinando específico com esse fim, para você começar a se conhecer. Então, à medida que, assim, acontece muito, eu me conheço em WOD de 10 minutos, mas eu não me conheço em WOD de 15. Aí ele começa a se conhecer em WOD de 15, aí vem os WODs de 20. Aí ele começa a se conhecer em WODs de 20, aí vem exercícios, WODs com um exercício só, com muitas repetições, por exemplo, um Karen. Aí o cara nunca teve esse tipo de exposição na vida, aí leva um tempo até ele se conhecer. Então, o pace, né, ele tem muito do autoconhecimento. Como é que eu tolero, como é que eu vou encarar um workout com essa característica? E com essa, e com essa. Então o CrossFit ele é tão caótico
que são tão cenários possíveis que são quase combinações tem infinitas possibilidades. Exatamente. Então, de até você começar a se conhecer, pelo menos em grande parte das grandes características, demora muito, entendeu? Então, assim, no ciclismo ou no esporte como, sei lá, futebol, que tem menos possíveis combinações de workout, né, de tarefas a serem executadas, é mais rápida essa adaptação de pacing, de você entender o esporte. O CrossFit não, o CrossFit ele é muito complexo. Então, assim, muitos movimentos, eu diria que são pelo menos uns 30 movimentos aí. Até porque quando você vai para mesmo ergômetro, ou mesmo se você, por um acaso, remar no rio mesmo, ou pedalar no asfalto mesmo, você tem acesso a tantos dados aquela única atividade que você está exercendo, total, que tem muito mais possibilidade de você se administrar em relação a esse pace, e tratar uma estratégia, né? E tratar uma estratégia mais bem planejada, né? Total, o Mike Tyson, né? Eu acho que é do Mike Tyson essa frase. Todo mundo tem um plano até levar um soco na ponta do queixo. Aí, de repente, tudo muda. Então, todo mundo tem um plano no workout de CrossFit, até ele ver que... É porque, assim, ó, existe alguns conceitos sobre sistemas complexos, que é um negócio que é uma viagem muito louca, mas basicamente é o seguinte, você tem várias partes que formam um todo. Então, sei lá, imagina aí que o CrossFit ele é formado por 30 movimentos, vamos dizer que são 30 exercícios que o cara tem que saber dominar. E aí, o todo, ele é maior do que a soma das suas partes. O que é que isso quer dizer? Eu domino o snatch, eu domino o clean, eu domino o wall ball, eu domino o kettlebell swing, eu domino o box jump, eu sou muito bom em burpee, eu sou muito bom em subir de corda. Mas na hora que eu boto isso junto, aí vira outra coisa, entendeu? Uhum. É aquela coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, dominar, conseguir fazer... Eu faço um snatch muito bem, mas me bote para fazer um Isabel que eu... Total, não, eu não vou nem muito longe não. Tu agora tá pedalando, então tô fazendo distâncias bem longas de ciclismo, mas na hora que tu começar a botar esse ciclismo com a corrida, eu estou botando dois exercícios, né, e duas características que são semelhantes ali, mais ou menos no mesmo sistema energético, mas só o fato de tu combinar esses dois no mesmo trabalho, hoje tu vai pedalar 30 e vai correr 30, vai pedalar 15 e vai correr 15. Já muda completamente como é que tu se sente, entendeu? Sim. Então no CrossFit é muito disso, você dominar os movimentos separadamente é uma coisa, mas na hora que você junta eles, e você cria cenários completamente diferentes. E como são infinitas combinações, praticamente o cara vai se aposentar e ele não vai ter experimentado todas as combinações possíveis do cross, entendeu? E aí que entra de novo o endurance. Quanto mais bem condicionado você é em termos de condicionamento aeróbio, né, que é talvez o principal, mais rápido você consegue se recuperar entre esses pequenos intervalados que você faz dentro do ódio. Então, essa eu acho que, lógico, força. Os caras elite eles são mais fortes, as meninas elite são mais fortes. Os atletas elites eles são mais técnicos, né? Eles são mais eficientes. Então o cara faz um ring muscle up com menos gasto calórico. Ele faz HSPU com mais fluidez. Mas eu acho que a grande diferença real assim que eu vejo, e inclusive que ainda na minha opinião é a grande diferença dos atletas de lá de fora, Estados Unidos, Canadá, Europa, para o atleta sul-americano, é o condicionamento aeróbio. E aí eu falo de endurance mesmo. Então os caras têm um condicionamento aeróbico absurdo, porque eles fazem isso desde o colégio, né? O nível de preparação física de 7ª e 8ª série assim, eu acompanho alguns preparadores físicos lá, nos Estados Unidos, pelo Instagram. Cara, o que as crianças fazem na 7ª e 8ª série, no primeiro ano do ensino médio, é uma coisa assim... Eu vi uma vez meninas, né, que geralmente têm menos força do que meninos, fazendo isometria de barra fixa. Sim, total. 10, 15 segundos na aula de educação física. E descida de 15 segundos com o peso amarrado na cintura. Meninas devem ter ali, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade, que são os times de vôlei, né? Então, assim, eles fazem isso há mais tempo, eles têm mais conhecimento de pace há mais tempo do que a gente. Eu acho que força por si só, atletas brasileiros são tão fortes, ou até mais fortes do que alguns atletas lá de fora. Técnica, também não vejo como essa grande diferença de técnica dos movimentos, eu acho que é bem similar, assim, qualidade técnica dos movimentos dos atletas aqui do Brasil e da América Latina, dos caras da América do Norte e Europa. Aí eu acho que o que é que cai é óbvio, estrutura, né? O cara às vezes não precisa dar 10 aulas no dia e treinar se espremer ali nos treinos, porque ele consegue viver bem com o patrocinador.
tem mais patrocinadores lá fora, né, que Lá, apoiam eu o acredito esporte também e que é tal. mais acessível as coisas, né? Comprar um remo é mais acessível do que aqui, tem tudo isso. Mas em termos de qualidade física, em termos de treino, assim, naquilo que o treinador pode interferir, eu acho que é condicionamento aeróbio, endurance. Fazer isso por muito tempo e fazer isso da forma certa. Certo. E agora, a pessoa que quer melhorar, realmente é só pedalando, remando e correndo? Ou tem outros meios Não, para tem outros meios. que sejam tão benéficos quanto, né? E sejam mais prazerosos de fazer? Cara, assim, existem outros meios, mas eu acho que não é o 80-20. Sabe o 80-20, o princípio de Pareto? Sim, sim. Então, basicamente é uma pequena gama de coisas é responsável por Muita coisa. maior parte dos seus resultados, Resultados. né? Então, 20% das suas ações respondem a 80% dos resultados. Nesse caso, é o princípio Pareto clássico. 80% dos teus ganhos do condicionamento aeróbio, do endurance, do cardio, vão vir de 20% das escolhas. E que 20% são essas? Os ergométricos. Bike, remo, corrida, natação, em alguns casos. É possível melhorar com outras coisas? É, como eu falei, dá para você melhorar fazendo só workouts, fazendo só WODs, mas é porque vai chegar cedo. Os ergométricos é o único que você consegue ser mais constante por mais tempo e te fornece mais dados também, né? Total. Sabe o que acontece? Assim, ó, por que essa loucura com remo e bicicleta? Mais ainda com bicicleta, até mais do que remo. Se você for pensar qual é o exercício em que o nível técnico seja baixo, ou seja, o cara não precisa ser não ter nenhum primor técnico para executar, que você vai ser limitado basicamente apenas pela sua condição aeróbia e não pela sua técnica deficiente. A bicicleta, mais até do que o remo, porque o remo ainda tem um componente técnico, né? Ainda tem um componente que você tem que conseguir saber aplicar 70% de força na perna, 20 tronco, 10 braço, fazer ali a sequência de movimentos. A bicicleta é simplesmente sustentar. Ter o negocinho também do E ar, pedalar. né, aí pra... Sentar e pedalar. Não tem nada técnico nisso, entendeu? O esqui ainda tem ali um componente, uma curva de aprendizagem, técnica, e a corrida. Só que a corrida entra a questão do, por exemplo, se o cara está com um pouco mais de peso corporal, ele já começa a sofrer mais na corrida. Então começa a doer joelho, doer tornozelo. Ele pode ser limitado pelo esse estresse, né, na tíbia. Então, assim, correr grandes distâncias requer um trabalho progressivo por mais tempo. Eu sair do zero e chegar em 10 quilômetros, que é 1 hora mais ou menos de trabalho aeróbio, né? Que para atletas de elite, 1 hora a gente está falando do básico, assim, 1 hora de atividade aeróbica é básico. E se eu for fazer isso com corrida, eu estou falando de 10 quilômetros mais ou menos. Se eu estou falando de 10 quilômetros, o cara que não é acostumado a correr, ele sofre muito até chegar lá, entendeu? Já na bicicleta, não. Na bicicleta eu consigo facinho subir na bicicleta e pedalar meia hora. Pedalar 40 minutos, pedalar 1 hora, pedalar 2 horas. Principalmente naquela bike que é a erg, né? A bike erg, porque ela é só perna e a resistência à área é mais suave. Na airbike, a musculatura sente muito no começo, e aí quando eu quero fazer trabalho aeróbico assim, eu faço sem braço, só as pernas, por 30, 40. Eles mal fazem, tá? Eu sei que eles pulam esses treinos, mas quem faz consegue ter essa melhora. Mas existem outras formas. Até na época que eu treinava, eu fiz aquele protocolo, né? Também. O FTP. Existem outras formas, tá? Só para responder a tua pergunta, existem outras formas que é fazer com os implementos do cross, mas elas não são tão eficientes, porque, você vai ser limitado pela sua técnica. Então, o cara que não tem uma técnica de double under boa, se eu tento fazer um trabalho aeróbico com ele, que ele tem que fazer 30 minutos de double under, ele vai ser limitado pela técnica dele. Você vai ser limitado por partes do corpo que são mais fracas do que outras. E que, por exemplo, para você conseguir ter um ganho aeróbico, eu estou falando que de pelo menos 30 minutos de atividade, pelo menos, é o básico. Para tu fazer 30 minutos de atividade fazendo snatch, porque a lombar vai sofrer. E aí tu não vai conseguir manter, porque não é por causa do cardio, é porque a lombar tá doendo. Se for 30 minutos fazendo toast to bar, com burpee, com box jump, a mão não vai aguentar no toast to bar, entendeu? Ou o abdômen não vai aguentar. Então, sim, você vai começar a parar. Você vai começar a fazer um pouquinho e descansar, fazer um pouquinho e descansar. Não é errado, isso aí é um trabalho intermitente, mas não é assim que se desenvolve cardio no começo. Você desenvolve cardio com trabalho cíclico contínuo. Existem essas duas formas de trabalhar cardio, né? Ou eu faço contínuo, ou eu faço intervalado. Tem alguma outra? Eu só conheço essas duas formas de trabalhar. Acho que só essas ou você faz o negócio sem parar, ou você está fazendo parando e voltando, parando e voltando.
As duas são importantes. As duas constroem um condicionamento eficiente, um endurance eficiente. Mas eu acho que hoje, para a maioria dos competidores, se você é competidor e está assistindo isso aqui, se você é nível intermediário, RX ou até elite mesmo, eu acho que os elites até mais, você precisa desenvolver o sistema aeróbio com trabalhos de endurance de longa duração. O intervalado, ele tem seu papel para desenvolver endurance muscular local, para melhorar a tua capacidade de aplicar potência, para melhorar a tua explosão dentro do workout. Mas o aeróbio é o que te dá a fundação. É como se você estivesse construindo uma casa, o aeróbio seriam as paredes, as colunas, as vigas, entendeu? O que vem depois lá de decoração e tal seria o intervalado. Ele é importante, mas sem uma base aeróbia eu acho que você não consegue ir muito longe. E esse, eu acho que foi o erro do CrossFit aqui no Brasil durante esses primeiros 10 anos de cross. Porque sempre tratou muito como o intervaladozão. Total. Até a questão de EMON também, que querendo ou não, dentro do minuto tem uma parte que você descansa Total, ainda, vira um intervalado. Né? Que aí acaba virando intervalado. Aí você, no meu treino, a parte de aeróbica é com EMON. Dá pra fazer? Dá, tá certo. Um EMON de 40 minutos é um trabalho aeróbio? Ele é um trabalho aeróbio, mas não é contínuo. Ele é intervalado, entendeu? E aí, de novo, você começa a ser limitado pela sua capacidade técnica no movimento ou pelo seu endurance muscular. Já no ergométrico, você é limitado basicamente apenas pelo pulmão, entendeu? Então eu consigo ter certeza que eu estou aplicando o estímulo certo nos ergométricos. A gente faz ergométricos aí pelo menos umas 4 vezes na semana. Quando a gente está longe de competição... Ergométrico só ou ergométrico só isolado? Ergométricos, Quando a gente está longe de competição, 4, 5 vezes por semana. Quando a gente está perto de competição, eu começo a usar um pouco menos, eu começo a usar ele combinado com outras coisas, né? Mas quando a gente está longe ali da competição, cerca de 6 meses de competição, longe do Open, longe das seletivas, a gente faz 4, 5 vezes só bike, só remo, só corrida e tal. Eu não sei se... acho que as pessoas têm essa dúvida também, né? Mas beleza, eu já entendi que eu tenho que fazer ergométricos, mas quanto? Como? Onde eu coloco o meu programa, E eu acho que tem outra entendeu? pergunta também. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está se refletindo numa melhora nos workouts? Total. Que é justamente a outra pergunta que eu ia entrar. Porque, como tu falou, beleza, eu sei que eu tenho que fazer agora, eu vou fazer agora 3, 4, 5 vezes na semana, 30 a 1 hora de cardio, às vezes em moderada intensidade, às vezes em baixa intensidade, justamente para ter essa melhora a longo prazo. E como é que eu sei que de fato tá tendo essa melhora? Tu chega a testar, eu sei que tem teste que faz no ergométrico, né, para verificar, mas tem alguma forma que tu testa para ver se no workout está efetivamente tendo resultado? Teve uma pergunta também parecida com o pessoal lá na caixinha de pergunta. Vamos falar sobre testes, intensidades específicas e volume, né? Que agora começar a detalhar esse tipo de trabalho. Quando eu penso em trabalho aeróbio, eu penso nesses três pilares. O quanto eu vou fazer em minutos, né? 10, 15, 20? Ou na frequência semanal. Quantas vezes a semana eu vou fazer? 2. Com qual intensidade eu vou fazer? Eu vou fazer com qual percepção de esforço? Ou com qual percentual do meu VO2 máximo? Ou com qual percentual do meu teste de FTP? E o 3 como eu vou fazer isso? Eu vou fazer no remo, eu vou fazer em qual implemento, né? Na bicicleta, E ainda tem uma quarta. Como é que eu avalio isso? Então vamos começar pelo mais básico. Como é que eu testo? Seria a primeira coisa, né? A primeira coisa, você precisa saber como é que você está hoje. Então, para eu ter uma prescrição... para retestar lá na frente, né? Para eu ter uma prescrição mais fidedigna, eu preciso saber como é que você está hoje. Por quê? Porque a dose importa muito nesse tipo de trabalho. Se eu erro a dose, se eu erro a intensidade, se eu te peço para fazer com intensidade X e tu faz com intensidade 2X, não é 2 vezes melhor, entendeu? Fazer mais intenso em alguns determinados momentos é pior. Então, quando eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento aeróbico para melhorar o VO2 através de longão, 40, 50, 60 minutos, se tu faz com intensidade acima do que está planejado, é ruim, já não é bom. E aí isso é difícil para o crossfitter, né? O cara que é crossfit, ele sempre quer fazer intenso, ele sempre quer fazer máximo, ele sempre quer fazer PR, ele sempre quer fazer mais rápido que o amigo. Então é difícil, às vezes, entrar na cabeça do cara que, cara, isso aqui não é para ser difícil. É fácil, é uma intensidade que você consegue conversar com alguém que está do seu lado e você vai fazer isso por 60 minutos e vai ser chato mesmo e no final não tem score.
Não tem o que colocar lá no aplicativo, não precisa colocar nada, entendeu? Isso faz parte do desenvolvimento. Então, na cabeça do cara é difícil ele entender que esse trabalho ele não é para ser intenso, ele é para ser volumoso nesse primeiro momento. E eu só sei a intensidade certa dele se eu fizer testes. E quais testes são os mais usados, né? Basicamente, a maioria dos testes que são usados no CrossFit vieram do mundo do endurance, né? De ciclismo e tal. Inclusive, o que eu mais utilizo, que é o teste de FTP. Pega pra aí, Léo. Isso aqui, pessoal. O teste de FTP. O teste de FTP é Functional Threshold Pacing ou Functional Threshold Power. Depende de onde você testa, né? É pace se você testa na corrida e é power se você faz bicicleta, remo, um medidor de potência. E o que é esse FTP? Basicamente, os caras viram que eu tenho, vou entrar um pouquinho mais a fundo agora, tá? Eu tenho 3 níveis de intensidade que eu posso fazer qualquer atividade. O nível de intensidade 1 a gente está aqui sentado, a gente começa a conversar andando e tal, tá de boa, a gente consegue manter por muito tempo. Aí a gente decide que a gente quer começar a gravar correndo. Então a gente vai gravar dando um trotezinho e o Léo vindo atrás da gente. Então a gente está aqui dando um trotezinho, a gente percebe que começa a ficar mais espaçada a nossa conversa. Vamos manter assim, né? Sentado mesmo. Começa a ficar mais espaçado. Eu agora já não consigo mais completar frases. Eu começo a falar e espaçar um pouquinho. Nesse ponto em que eu estava numa atividade de intensidade baixa, eu aumentei a intensidade fazendo um trote, eu comecei a perceber que eu tenho essa dificuldade em completar sentenças longas, geralmente um fenômeno acontece chamado limiar aeróbio. Então, o que é o limiar aeróbio? É um ponto, é um fenômeno fisiológico em que algumas coisas no teu organismo acontecem que diz, esse cara aqui começou a aumentar a intensidade. E aí lembra que a gente falou sobre alguns dos 3 sistemas fornecem energia mais rápido e outros fornecem mais lento. O mais lento está de boa aqui, porque eu não preciso de energia rápida, a gente está sentado. Só que à medida que eu começo a andar, eu começo a trotar, o lento já começa a dar sinais que não vou aguentar isso aqui sozinho não. Ele começa a avisar avisa a galera aí que daqui a pouco eu vou precisar deles. Esse momento é o limiar aeróbio. É um ponto em que houve um aumento da produção do lactato, mas ainda é de boa. Eu consigo produzir e tirar, produzir e tirar, produzir e tirar de boaça, entendeu? Essa intensidade você fica por horas. 2 horas, 3 horas, 4 horas. É o limiar aeróbio. Se eu continuar trotando um pouquinho mais forte, Léo, vamos começar a correr aqui, um pacezinho de 6, eu e tu, enquanto o Léo corre atrás da gente filmando. Tá, beleza. A gente já não consegue mais conversar de boa, a gente começa a espaçar mais as nossas frases. E aí começa a ter umas sensações de acidose, começa a minha coxa a pesar, eu começo a ver que se eu continuar nessa velocidade eu não vou conseguir muito tempo. Ou se a gente continuar aumentando o nosso pace de corrida, a gente não vai conseguir mais manter por muito tempo. Esse segundo fenômeno fisiológico que acontece se chama limiar anaeróbio. Ou seja, o que é o limiar anaeróbio? É um ponto em que, devido ao aumento da intensidade do esforço, eu agora preciso do sistema aeróbio, mas eu preciso agora chamar o ajudante. Quem é o ajudante agora? É o sistema anaeróbio, que é o com o glicolítico. O que é que acontece quando tu quebra a glicose? Lá no finalzinho da reação vai ter moléculas de piruvato e moléculas de lactato. A molécula de piruvato ela pode entrar dentro da célula e fazer as reações, ela pode virar lactato. E aí começa a se acumular esse lactato. O lactato é ruim? Não necessariamente, porque ele até pode virar uma molécula de glicose de novo. Mas o problema é que à medida que tu acumula o lactato, acumula também um negocinho chamado H+. H+ é a molécula ruim nesse caso. É ela que dá a sensação de queimação, entendeu? E aí o nosso corpo é muito maluco, porque existe um pH, né, um equilíbrio ácido-base equilibrado. Existe um negócio que está equilibrado dentro da célula, onde nesse pH as reações acontecem de forma ótima. Tá tudo de boa aqui. Só que se eu deixo o meio muito básico, é ruim. Se eu deixo o meio muito ácido, é ruim também. Então, se a célula dentro dela começa a ficar muito ácida, ou seja, com muito H+ dentro dela, porque eu estou correndo cada vez mais rápido, eu estou fazendo ódio cada vez mais rápido, o que acontece? As reações químicas dentro da célula começam a ficar prejudicadas. E aí, se a reação química começa a ficar prejudicada, o corpo vai entrando em colapso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que
Tá cheio de H+ aqui dentro, eu preciso botar para algum lugar. Ele joga para fora da célula. Pá, joga para fora da célula. E aí a corrente sanguínea fica cheia de H+. É nessa hora que tu suplementa com bicarbonato de sódio para tentar neutralizar isso, entendeu? Mas aí você tem uma estratégia de jogar para fora da célula. Esse ponto é o ponto do limiar anaeróbio. É onde a produção do lactato está tão alta que está quase superior à capacidade de remoção. O limiar é o seguinte, é o limite entre produzir, remover. Se eu aumentar um pouquinho o pace, eu não vou mais conseguir remover esse lactato, esse H+. E aí, o que acontece depois disso? Eu não consigo mais manter a atividade por muito tempo. Aí o cara tem que parar no odd. Então, o limiar, esse é o segundo limiar, limiar 2, né? O limiar anaeróbio. E aí existe os 3 domínios, né? Tudo que acontece até o limiar 1, o aeróbio, é o domínio moderado. Tudo que acontece até o limiar 2, limiar anaeróbio, é o domínio pesado. E tudo que acontece depois do limiar 2 em diante é o domínio severo. Esses 3 domínios de esforço, viu? Geralmente, o treino aeróbio de longa duração, ele tem que ser feito até o limiar 1. E aí entra aquela questão de se tu tá pedalando rápido demais, quando não era para estar pedalando rápido demais, tu não tá mais no limiar 1, tu já tá no limiar 2. E eu fazer trabalho no limiar 1 gera um tipo de adaptação, eu fazer trabalho no limiar 2 gera outro tipo de adaptação. Então, para eu ter certeza que eu estou fazendo o negócio certo, eu preciso testar. Léo, onde é que acontece o teu limiar 1? Vamos testar aqui. Para esse teste, a gente usa o talk test, é um testezinho, o cara vai aumentando a intensidade na bicicleta e vai falando. E aí, quando ele não, é bem subjetivo, quando ele não consegue mais manter uma contagem de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, aí nesse momento, mais ou menos, aconteceu o limiar aeróbio dele. Eu uso, aí beleza, aconteceu isso, eu vou lá na bike dele e olho quantos watts estava na bike na hora que aconteceu isso. Ah, estava 150 watts. Beleza, 150 watts aconteceu o limiar aeróbio dele, isso aqui é o meu 100%. Então, na hora que eu vou prescrever... Eu posso me referenciar pela frequência, por exemplo? Pode. Ou seria mais pode. aberto aí? Pode, para o transferir, mas com um pouquinho de sal, né? Com tempero, assim, você tem que botar na sua interpretação. Por quê? Porque a frequência cardíaca, ela dá para você utilizar. Quando o Léo começou a falhar na fala dele, eu olhei no frequencímetro dele, estava 120 batimentos por cardíacos. Beleza. Aí eu vou prescrever o treino para ti, o aeróbico, né? Léo, hoje tu vai pedalar 40 minutos a 120 BPM. Não pode passar de 120 BPM e para tu ter uma outra referência, tu vai ter uma PSE de 6. De 0 a 10, eu quero que tu pedale sentindo um esforço 6, tá? Beleza. E aí tu começou a pedalar aqui, olhando a frequência cardíaca, 120 e tal, PSE 6, consegue falar com alguém do teu lado. Tu não mudou em nada a intensidade, tu continua na mesma intensidade. 15 minutos depois tu olha para o teu frequencímetro, tá 150. Aí tu, vixi, eu tô muito forte, preciso baixar o pace. Aí não baixa, aí tu tenta baixar mais e não baixa, entendeu? A questão da frequência, ela constantemente... Ela vai subindo, mesmo que você não suba o esforço, entendeu? Então, assim, o drift cardíaco, por exemplo, um dia quente, tu começa a perder muito líquido pro suor, o sangue fica mais viscoso, e aí fica mais trabalhoso pro coração bombear o sangue. E aí ela sobe, só por um reflexo, entendeu? Não é nem pelo esforço. E aí tu começa a pedalar muito leve também é ruim, entendeu? Então, assim, eu não gosto de usar só a frequência cardíaca. Eu até uso ela quando não tem jeito, mas eu prefiro usar o parâmetro mecânico, que é o parâmetro mecânico. Quantos watts estavam na bicicleta na hora do teste? Estava isso aqui, pronto. É isso aqui, a gente vai olhar para isso aqui. Por isso que no remo e bicicleta é o gold standard disso. Porque como é que tu vai fazer isso no odd? Por exemplo, no odd, como é que tu está fazendo snatch, burp e double under? Como é que... Pô, Léo, tu olhou a outra frequência, tá 150, como é que tu baixa ela dentro do odd? Não baixa, entendeu? Não dá para baixar. Por isso que é difícil desenvolver cardio para um cara mais experiente, se não for nos ergométricos, entendeu? E aí, voltando aos testes, né? E aí esse é o teste 1. O teste 2 é o FTP. Esse teste ele foi desenvolvido para ciclistas e corredores. Geralmente ele era utilizado o seguinte, 60 minutos para pedalar a maior distância possível. E aí eles coletavam a média de watts. Só que começou a ficar muito... a logística começou a ficar muito ruim, né? Tu pedalar 60 minutos sem nenhum tipo de interrupção, tu consegue? Quando tu sai para pedalar? Consigo. Consegue?
Hoje eu pedalei 3 horas. Só para me contrariar aqui, ó. Não, sem mas... subida e descida? Pois é isso que eu ia comentar. Eu acho que o limitante desse teste, para quem faz, né, no asfalto, campo, mesmo né? no caso do ciclismo, é justamente essa questão de não existir alguma pista que seja 100% plano. Pois é. E aí qualquer subida e descida impacta no teste. Então, assim, aí começaram a diminuir o tempo do teste. Fizeram né? os 20 minutos. Chegou até 20. Hoje é um teste de 20 minutos. Os 5%, né, eu assisti as aulas do curso, tô ligado. 20 minutos é o teste FTP. Então, como é que tu faz o teste FTP hoje? Senta lá no remo, rema como se não houvesse amanhã por 20 minutos. É lógico que tem umas diretrizes que dá pro cara, ó, se o cara nunca fez esse teste na vida, provavelmente o resultado dele não vai ser fidedigno, porque 20 minutos é um tempo considerável para quem nunca fez nada. Remar assim, 20 minutos, velho. Essa percepção. Pedalar 20 minutos, correr 20 minutos, o cara que nunca fez isso, ele não sabe se ele está indo rápido demais ou lento demais, né? Ele precisa ter familiaridade com o teste. Mas beleza, digamos que o cara já fez isso 5 vezes, então ele pedalou por 20 minutos, ou remou, ou esquiou, ou correu por 20 minutos, e aí tu vai coletar a média de watts dele. Coletou a média de watts, por exemplo, 200. E aí, o que tu vai fazer? Geralmente eles pedem, né? Quando eu falo eles, é a literatura, os caras que escreveram o teste, eles pedem para você reduzir 5% desse valor. Então, de 200, vai dar aí, quanto é aí, meu produtor? 5% de 200? Não, dá o resultado é 10, pô. 10, 190, então. 190. Esse aqui é o teu resultado do teste, entendeu? Aí, por que reduzir 5% desse teste? Como ele era um teste originalmente feito para durar 60 minutos, você tinha uma contribuição muito pequena do sistema anaeróbio. Né? 60 minutos é muito maior, é tipo 95% o sistema aeróbio e 5% o sistema anaeróbio. Quando tu começou a reduzir o tempo do teste, o que acontece com o teu pace? Tu tem um pace de um teste de 60 minutos. Maior. Tu consegue pedalar mais forte, 20 minutos só. Era 60, agora é 20, eu pedalo mais forte. Quando tu pedala mais forte em um tempo menor, a participação do sistema anaeróbio começa a subir. Ela era X, agora ela era 3X. Uma forma de eu tentar equalizar isso é diminuindo 5%, que é como se, tá, beleza, teu watts foi 200 para o teste de 20. Se esse teste fosse de 60, talvez tu ia pedalar com 190. Talvez tu ia pedalar com 185. Então, tu tira um pouquinho do resultado do teste para tentar equalizar. A literatura fala de 3 a 7%, umas 5% é uma média. Porque tem caras que são mais responsivos anaerobicamente e tem pessoas que são mais responsivas aerobicamente. Uma média de 5%, entendeu? Esse é o teste FTP. O que é que o FTP está me dizendo? O FTP está me dizendo o seguinte, o Léo consegue pedalar 200 watts antes de entrar em colapso. 200 watts é a intensidade que ele consegue manter por 1 hora, por 2 horas, por 1h30 mais ou menos, né? 1 hora. É a velocidade que ele consegue manter sem entrar em colapso. Ou seja, se ele começar a pedalar 230, ele vai colapsar. Se ele começar a pedalar 250, ele não vai segurar muito tempo. Então, o 200 o que é? Se tratando de fisiologia, é o limiar anaeróbio. O teste FTP ele tem uma correlação direta, muito próxima da fase estável do lactato. A máxima fase estável do lactato. O que é a máxima fase estável do lactato? É um negócio fisiológico que diz que o seguinte, eu vou aumentando o esforço, vou aumentando o lactato, vou aumentando o esforço, aumentando o lactato. Eu aumentar o esforço já não aumenta tanto a concentração de lactato. Essa é a mais ou menos, óbvio, eu estou resumindo aqui para que todo mundo consiga entender. Essa é a máxima fase estável do lactato que está relacionada ao limiar anaeróbio. Então, o FTP, ele está indiretamente, né, porque não é direto, tem a máxima fase aqui no meio, indiretamente relacionado ao limiar anaeróbio. Ou seja, eu consigo, através de um teste simples, um teste que eu consigo fazer no box, que eu não preciso ficar te furando o tempo todo, ou ter aparelhos para fazer isso, eu consigo fazer um teste que me diz mais ou menos onde acontece o teu limiar 2. Isso é valiosíssimo para o treino, porque se eu sei onde é que está o teu L2, eu consigo estimar onde é que está o teu L1, que é o limiar aeróbio. Geralmente eu tiro 20%, geralmente tira 20%. Mas, enfim, não tem nada científico nisso, é só observação. Geralmente, a 20% abaixo do L2 está o L1. E aí, se eu sei onde é que está o teu L1 e eu sei onde é que está o teu L2, é tudo que eu quero, porque aí são as intensidades que eu vou prescrever agora, entendeu? Então, por exemplo, um treinamento intervalado estilo HIIT, 2 minutos de trabalho para 2 minutos de descanso por 6 séries de bike.
eu utilizo 110% do FTP, 105%, um pouquinho acima de 100%. 97% aí em alguns casos, quando é mais longo. Para um trabalho de 1 minuto de trabalho para 1 minuto de descanso 20 vezes, eu utilizo 100% do FTP, entendeu? Então, assim, eu começo a ter parâmetros. Agora eu sei o quanto fazer. Aliás, eu sei com qual intensidade fazer. Fica mais difícil errar. Porque se eu só falo assim para ti, Léo, o treino de hoje é 5 séries de 2 minutos de bike para 2 de descanso. Se eu só falo isso para tu vai chegar na bike e vai pedalar como se tu acha que é. Não sei se isso aqui eu tenho que dar o máximo, 2 minutos. E aí o que acontece? A primeira série tu pedalou X, a segunda série caiu, a terceira caiu, a quarta caiu mais ainda, a quinta tu não existe mais. Porque tu não teve uma orientação do quanto pedalar, entendeu? Quando eu chego para ti e falo, Léo, o treino de hoje é 6 séries de 2 minutos de trabalho para 2 de descanso, a 105% do FTP, aí beleza, agora tu sabe para onde é que tu vai olhar. E aí tu consegue ter mais ou menos o mesmo pace ali durante as 6 séries, que é o que eu quero. O atleta de CrossFit, ele precisa conseguir ser capaz de repetibilidade, acho que existe essa palavra, né? Ele precisa ser capaz de repetir o estímulo com a mesma intensidade por várias e várias e várias vezes. Pegando esse ensejo, aquele trabalho que popularmente é conhecido como de lactato, que na verdade não é esse o termo correto. O ideal seria, de fato, eu manter constante durante as séries? Sim. Ou realmente eu dar o máximo na primeira e nas outras eu tentar... Porque popularmente esse trabalho é feito da seguinte forma. Você dá o máximo na primeira e você tenta repetir o mais próximo possível nas demais séries. E aí se você cair tantos por cento, você para o estímulo. Faz sentido, mas eu acho que essa forma de fazer é uma forma mais avançada. É depois que você passou e construiu a base. Porque agora tu está testando, entendeu? Ó, existe uma diferença entre construir um condicionamento, uma qualidade física e testar ela. Isso aí é um teste. Eu faço o máximo na primeira, teste, e eu continuo fazendo o máximo até cair mais do que 10% do resultado, aí eu paro. Isso tem características de teste. Eu estou te testando naquele dia. Construção é diferente. Construção é isso que eu falei. 2 minutos fazendo, 2 minutos descansando, a 105%, e aí eu quero replicar. Eu quero replicar. Eu quero que esse resultado seja replicável. Beleza, caiu um pouquinho, normal. Mas eu quero que a diferença da primeira para a sexta série seja a mínima possível. Aqui eu estou construindo. Como é que tu constrói força no LPO? É fazendo 95% todo dia? Não, com certeza não. Existe um estudo do Matveev, que ele analisou qual era o percentual, de todos os percentuais de carga, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Os treinadores trabalhavam mais durante um determinado período. Qual era aquele que era mais utilizado com atletas elite olímpicos de LPO na União Soviética na década de 70? Ele viu que a maior parte do trabalho era com 70, 75% durante a boa parte do ano, entendeu? Então, assim, a maior parte do ano as pessoas estavam trabalhando 70, 75%. Putz, mas eles são atletas de força que precisam bater PR na hora da competição. Então, existe uma diferença de você estar testando e você estar construindo. No CrossFit, a maioria das vezes as pessoas estão testando. Elas não estão construindo, entendeu? Então, construção de intervalados é 100, 105%, 110% do limiar anaeróbio. Isso aí que tu falou é um teste, entendeu? Então, assim, tem essa diferença. E é o trabalho de lactato? Eu não sei nem se isso é um trabalho de lactato real, porque você não tem como inserir... Exatamente. Você não sabe qual a intensidade ótima ali, entendeu? Mas eu entendi o que tu quer dizer. Agora, tudo isso que a gente está fazendo é a base do condicionamento. Eu estou desenvolvendo, construindo um condicionamento, só que eu preciso, em determinado momento do ano, pegar tudo isso que eu ganhei e aplicar no específico do esporte. Porque também, se eu só trabalho isso o ano todo, o cara vira um triatleta. Entendeu? E aí chega na hora do hoje, ele não tem um condicionamento específico. Então, o que eu ganho no remo, o que eu ganho na bicicleta, o que eu ganho na corrida, ele precisa ser transferível para o snatch, para o double under, para o burpee, para o box jump. E então eu preciso ter um link entre esses dois mundos. E aí eu começo a fazer depois intervalados, colocando os movimentos do workout. Mas entenda, eu fazer isso, eu deixo de ter um parâmetro real. Eu não tenho mais aquele parâmetro do visor e tal. Aí eu não tenho, aí eu vou pela PSE, entendeu? Nem pela frequência cardíaca não dá, eu vou pela PSE. Mas é lógico que existe uma fase que o pessoal pode estar achando que a gente só faz isso o ano inteiro. Não é. Agora, por exemplo, a gente mal está fazendo remo e bicicleta. A gente está fazendo cenários específicos do CrossFit. Porque o condicionamento, ele é
Tarefa dependente. Foi trabalhado lá atrás, isso. há bons meses atrás. E ele é tarefa dependente. Então, assim, eu tenho um condicionamento no remo bom, não quer dizer que eu tenho na corrida bom. Eu tenho na corrida bom, não quer dizer que eu tenho na natação bom. Eu preciso transferir esse ganho geral para o específico, entendeu? Então, começa no geral, eu diria que 2/3 do ano é de condicionamento físico geral. Então, dos 12 meses do ano aí, tipo, a gente está fazendo 7, 8 meses a gente está fazendo geral. E aí é muito tempo desenvolvendo a base, porque o específico é pequeno. Por que eu não passo mais tempo no específico? Porque é muito caro. O que é muito caro? É muito doloroso, dói demais, a demanda é muito alta, a recuperação é muito lenta. Quando eu começo a dar pancada todos os dias, o cara demora mais a se recuperar, entendeu? E eu não estou construindo, eu estou só testando. Então eu passo mais tempo do ano construindo condicionamento do que testando. E aí no finalzinho ali, quando eu estou perto de competição, aí eu abandono quase 100% tudo isso, foco só na competição, depois eu volto de novo. Eu faço isso o ano todo, o ano todo. Por isso que as pessoas que mudam de planilha o tempo inteiro, elas param de evoluir, entendeu? Porque pensa, olha só toda a logística de programação que eu estou tendo. Se o cara... Você está falando de 8 meses, a pessoa às vezes em um ano muda 2, 3 vezes. Total. E outro mês, às vezes o cara entrou no 8º mês. E aí ele pegou o 8º mês, depois pegou o específico e aí ele saiu. Então ele não chegou nem a pegar a melhor parte, que é a construção. Para mim, a melhor parte do programa de um atleta é a construção, entendeu? É toda essa base que demora, às vezes demora 3, 4, 5 anos para o cara estourar no elite nacional. Só que as pessoas que acompanham pelo Instagram, elas só veem o cara fazendo odd. Então, criou-se esse mito de que eu sou melhor fazendo odd. E só um adendo, um fato sobre esses testes, essa construção e tudo. Os dados que você coleta no determinado ergométrico, ele não vai servir necessariamente para outro ergométrico ou outra. Ele pode servir de parâmetro, né? Referência, pode servir de referência. Mas uma vez que você faz o teste de FTP, por exemplo, na bike, aquele resultado não vai ser o mesmo, necessariamente, a mesma potência média, né, que você vai ter no teste de FTP do remo, por exemplo. Total. Então, na parte de planejamento, é interessante até você, caso você queira testar nos dois, né? Aliás, ter uma potência média, tanto no remo como na bike, fazer o teste em ambos os ergométricos, né? Se quiser utilizar os dois, o ideal seria testar nos dois. Exatamente. Não extrapolar o resultado, né? Teve pergunta aí, veio a pergunta, acho que teve uma pergunta do Paulinho aí. Eu acho até que eu já respondi. Você escolhe alguns benchmarks específicos para mostrar a melhora no endurance dos alunos? Foi o Paulino aqui que perguntou. Pois é, eu acho que eu estou num determinado conversa que eu vou responder, mas eu vou voltar. Eu gosto do FTP, eu gosto da MAS. A gente não falou sobre a MAS, mas a MAS é a máxima velocidade aeróbica. Qual é a maior velocidade, qual é a maior potência que eu consigo manifestar com o sistema aeróbico, entendeu? É um teste de 6 minutos. Alguns autores fazem 5, alguns fazem 6. Eu gosto de fazer 6 minutos. E qual o dado a se coletar aí, nesse teste? Aí é só a potência média, você não tira nada dele. Se tu pedalou a 300 watts é a tua máxima velocidade aeróbica, entendeu? E aí eu uso isso... Mas a potência média ou a potência máxima? Média. Você nunca coleta a máxima, é média, sempre é média, entendeu? E aquele teste, aquele horrível teste de 3 minutos de máximo de calorias? Para massa também. É para massa também? Para massa. É outra forma de fazer a massa. Até agora, da massa, o que eu mais gostei foi o de 6 minutos. Me parece ser o mais fidedigno. Porque, sabe qual é a ideia da massa e por que 6 minutos? Tem uma autora chamada Véronique Billar. Ela é francesa. Eu acho que talvez ela é a pessoa que mais... Uma das pessoas que mais pesquisou sobre endurance no mundo, que ainda está viva. E aí ela observou ela deve ter feito isso com milhares de atletas, desde amadores a atletas olímpicos. E ela observou que para a maioria dos mortais, né, nós mortais, sem ser os caras que são elite mesmo, assim, de maratona e tal, para a maioria das pessoas, a máxima velocidade aeróbica, ou o VO2 máximo dela, né, que é um marcador de capacidade aeróbica, de potência aeróbica, na verdade, ele acontece mais ou menos com 6 minutos de trabalho. Ou seja, eu boto tu para correr 6 minutos, o máximo de distância na pista. Eu coleto a tua velocidade média. Digamos que o teu pace foi 4,50. Geralmente, esse é o pace da massa ou é o pace do VO2 máximo. E aí é a VVO2 máximo. Quando tu vê assim nos livros, VVO2 máximo qual é a velocidade que o cara estava na hora que ele atingiu o VO2 máximo.
qual era a velocidade que ele estava na hora que ele atingiu a maior capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio, entendeu? E isso é de forma observacional, né? Ela viu que a maioria das pessoas é com 1,5 km, geralmente. Então, se ela começou a utilizar o teste de 1,5 km como um teste de coleta de massa. Que dá mais ou menos, que dá mais ou menos 5, 6 minutos, dependendo do condicionamento do cara, entendeu? Então eu gosto de utilizar os 6 minutos porque eu já vi, eu tenho uma pessoa fazendo isso e era grande referência. E eu sempre pego os trabalhos dela, assim. Tem vários protocolos que eu utilizo com os meninos, que chama Beeline Intervals, que são os protocolos que ela criou para treinamento 3x3, 4x4, seguindo algumas intensidades específicas, entendeu? Verônica e Bilal é o nome dela. E aí eu uso o teste massa. Então, respondendo lá o Paulino, eu utilizo massa, eu utilizo o FTP. Aí, sem ser assim, parâmetros de ergométricos, né? Porque isso aqui é muito fácil de saber que melhorou. Se no dia tu fez 200 watts e daqui a 3 meses tu fez 250, teve uma melhora. Entendeu? Tá, beleza, essa melhora às vezes não necessariamente foi fisiológica, às vezes foi só porque tu melhorou o que esperar do teste. Por isso, quanto mais você faz, mais fidedigno ele vai ficando. O cara que já fez 10 testes, o teste dele é mais fidedigno do que o cara que fez 3, entendeu? Porque não tem mais tanta margem de melhora naquele implemento. Agora a melhora vai ser fisiológica que acontecer. E eu gosto de utilizar AMRAPs de 20 minutos no CrossFit. Então, assim, eu uso alguns, eu tenho um que eu utilizo no final do ano, da árvore de Natal. Só que tendo em vista que se você levar 6 meses para avaliar um teste de CrossFit de 20 minutos, um AMRAP, digamos que o meu benchmark vai ser 3 Devil Press, 6 Toast Bars e 9 o quê? 9 Box Jump Over com 75 centímetros. Achava que ia ser 5 séries de... Não, 20 minutos, AMRAP de 20 minutos de 3, 6, 9. 3 Devil Press com 2 damas de 22,5 e 15 para mulher, 6 Toast Bar e 9... Box Jump Over com a caixa 75. Só uma dúvida, a gente vai ficar toda semana dando workout para os internautas fazerem, porque semana passada teve um também, né? Foi 5 séries de 5... Tu lembra? 5, 10, 15? Era 5, 10, 15, agora 10, 15, eu não me lembro não. E aí eu avaliei, o cara fez 10 séries. Aí daqui a 6 meses eu avalio de novo, o cara fez 12. Será que essas 12 refletem uma melhora no condicionamento dele ou reflete uma melhor técnica de toast bar? Ou melhor bouncing na hora de fazer o box jump over, entendeu? Melhorou, beleza, melhorou. Então o importante ali é ter melhorado. Só que eu não sei ao certo a natureza dessa melhora. Eu tenho que saber se essa melhora foi porque teve um melhor... expandiu o limiar anaeróbio dele, ele consegue agora trabalhar com a intensidade maior antes de entrar em fadiga, ou porque ele ficou mais econômico nos movimentos, melhorou a técnica. Então, na hora que eu avalio nos ergométricos, eu quase que tenho certeza que essa melhora foi fisiológica. E aí depois eu gosto de utilizar esses testes também específicos do esporte para poder ter um parâmetro específico do esporte, entendeu? Porque, assim, na hora que você tem 30, 40, 50 atletas fazendo, é interessante você ter essa análise, né, de benchmark, assim, da CrossFit mesmo. Mas da CrossFit em si, eu não uso nenhum. Eu já criei alguns, então eu uso alguns que eu criei para analisar eles. Por que eu não uso quase nenhum da CrossFit assim, para isso? Porque eu uso os que eu criei de acordo com a observação de que eu vi que eram as deficiências deles. O que eles precisavam melhorar mais e tal. Então, de acordo com a minha população, eu criei aquele teste, entendeu? Mas eu utilizo esses dois. Eu utilizo tanto os ergométricos, FTP e MAS, quanto eu utilizo os testes de AMRAP de 20 minutos de 15. Entendi. Show? Pois é isso, né? Vamos finalizar? Bora, eu acho que talvez possa ter ficado dúvidas, então se vocês tiveram dúvidas ainda, alguma coisa que eu não falei, que a gente não tocou no assunto assim, é porque é um universo gigantesco, né, falar disso. Tem muita coisa, inclusive até sobre a massa, que a gente acabou não comentando, a gente comentou agora, a gente deu uma pincelada nesse final. Pode ser que dê até um parte 2 desse episódio, a gente pode voltar disso aqui depois e falar coisas que a gente não falou nesse episódio, mas se você tiver alguma dúvida, fala aqui embaixo, né, eu vou deixar os espaços lá, a galera pode comentar, perguntar. Ou então nos nossos Instagrams, como é o teu Instagram? Meu Instagram é o Léo Amora. Coach Bruno Souza. Lá a gente tem caixinha de perguntas semanalmente, né? Não diariamente, não estou fazendo todo dia, mas semanalmente. E se a gente não falou alguma coisa que você ficou na dúvida, ou se ficou na dúvida e a gente não respondeu, troca uma ideia com a gente aí. E na próxima semana tem mais um episódio. Já sabe o tema? Não sabe ainda não, né? Não, aí surpresa. Fechou então. E galera, é isso. Não pode esquecer que eu esqueci semana passada. Se inscreva, dê o joinha aí, comente aí se você tem alguma dúvida, tá? E compartilhe com os amigos também.
esse episódio sobre condicionamento, cardio no CrossFit. Se já julgou, te ajudou de alguma forma, se tirou alguma dúvida tua, compartilha com mais pessoas para que a gente possa ir aos poucos melhorando, por que não, né? O nível tanto dos coaches, né, nós treinadores, quanto dos atletas em CrossFit nacional. Fechou? Leozinho, obrigado por mais uma. Valeu. No próximo sábado não, porque o próximo sábado é carnaval. Então a gente só volta talvez no outro sábado. Beleza. Fechou então. Valeu.